Boa noite. Tudo bem? Então, tá bom. Hoje eu escolhi fazer um tema, que eu acho que é um tema, todos os temas são interessantes, né? Hoje escolhi fazer porque eu acho que é sempre importante a gente fazer essa autoanálise. E tem um item lá na coletânea de preces do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o item 30, que fala sobre submissão e resignação. E por que eu peguei esse item para a gente conversar? E por que uma prece sobre submissão e resignação? Porque eu quero falar sobre queixas e reclamações. É assim, todo mundo se queixa de tudo, o tempo todo. A gente até pode falar assim, mas eu não reclamo muito. Aí quando você percebe, você se pega reclamando. É ou não é? Venhamos e convenhamos que a gente faz isso. É normal, é usual a gente fazer isso. Sabe por quê? Porque a gente culturalmente nós somos ensinados a ser assim também. A gente aprende com os nossos pais, por incrível que possa parecer, a ser um queixoso. Tudo a gente se queixa, e não é só no Procon, né? Eu conheci algumas pessoas as pessoas que mais reclamavam na vida, assim, de tudo. Então, comprava uma geladeira, já vi uma reclamação em seguida. Eu nunca vi nada dar certo na vida dessas pessoas. Assim, tipo, sempre tinha uma reclamação para fazer em algum saque, né? Que é o sistema de apoio ao cliente. Porque a gente tem por hábito reclamar. Vou fazer um exercício. Quando eu pergunto para alguém assim, e aí, como foi sua viagem? Foi tudo bem? Você curtiu sua viagem? Na mente da pessoa, a primeira coisa que vem à mente da pessoa, o que que é? Peguei horas e horas de trânsito, o avião atrasou. Já vem na hora, já vem essa informação. Parece que é automático. E é automático. Peguem-se fazendo isso. Que é muito usual a gente fazer. Então, você é como se evidenciasse os fatos ruins. E a gente faz, e não é por mal. A gente faz isso porque talvez a gente queira consertar, talvez a gente queira ter uma vida mais regrada, talvez a gente queira as coisas mais perfeitas, mas a gente sempre olha o copo meio vazio, não meio cheio. Então, você perguntava uma viagem na pessoa, ela fala assim, e como que era o hotel? O hotel não tinha, no meu quarto não tinha frigobar. Mas a pessoa não avaliou que o quarto dela tinha uma suíte, uma vista para o mar, né? Assim, a primeira coisa, o que faltou, né? Mesma coisa, quando a gente entra no ambiente, se eu perguntar para algumas pessoas, falam assim, e aí, vocês gostaram de como ficou o salão da fraternidade? Aí as pessoas ficam, parece que buscando alguma coisa de, faltou isso, ou faltou aquilo. Então, tá tudo muito bom. Quando tá tão bom, a gente não sabe nem explicar direito, porque a gente tem o hábito de reclamar. Eu tenho uma gatinha, a Mirta, ela reclama de tudo. Ela reclama, enquanto eu estou dando comida para ela, tá. Frederico, então, os gatos eu acho que são os mais reclamões que existem, né? Os cachorros são mais assim, parceirão, mas os gatos, né, Carol? Como reclama? Reclama de tudo. Reclama porque a porta está aberta, reclama porque a porta está fechada, reclama porque tem comida ou porque não tem comida, ou porque não quer aquela comida. E aí você sente uma agonia. Parece que você não consegue agradar aquele ser. Nunca. Né? Então, às vezes, eu sinto que a gente é meio gato. A gente nunca tem uma possibilidade de ser agradado. Sabe aquele cliente que você pode fazer o que for por ele, quanto mais você faz, parece que ele acha alguma coisa para reclamar? Então, nós somos um pouco assim. Hoje eu estava participando
junto com uma amiga, estava ajudando ela a fazer uma mudança, né? E a mudança tem que ser no dia útil. Você vê, a gente teve 4 feriados. Sexta, não, 4 feriados. Tivemos um fim de semana acobertado, alcorchoado por 2 feriados. Segunda e sexta-feira. E ela não pôde fazer a mudança do apartamento dela nesse período porque no condomínio é proibido. Acho que a maioria dos condomínios são, né? Para não atrapalhar a paz do outro. No prédio dela não tinha ninguém, porque todo mundo tinha viajado, mas não podia fazer a mudança. Então ela pediu autorização, a gente foi fazer a mudança hoje, que era um dia útil. A gente estava lá fazendo a mudança, eu estava ajudando e tal, pegando as coisas maiores, né? Porque as menores a gente já tinha levado. E a gente descendo no elevador de serviço, devidamente forrado. Parou no primeiro andar, uma senhora falou assim: vocês estão fazendo mudança? Eu olhei para ela, o elevador lotado de coisa e a gente junto. Aí eu fiz assim, tipo, né? Lógico, né? Aí ela, mas vocês estão muito lentos. Vocês têm que ser mais rápidos fazer essa mudança. Está demorando demais para vocês liberarem o elevador. Sendo que o prédio tem 3 elevadores, 2 de sociais e um de serviço. Ela queria descer no serviço. Aí eu falei para ela assim, a minha amiga ficou caladinha, porque ela é toda caladinha. E aí eu falei para ela assim, tomara que quando a senhora for fazer a sua mudança, alguém fale a mesma coisa para você. Uma boa. Não estava desejando mal dela, mas pense bem. A gente estava no nosso direito e a mulher estava reclamando porque ela queria descer pelo elevador de serviço. E ele estava ocupado fazendo a mudança. Como que a gente faz uma mudança? Em 10 minutos. Eu cheguei para o zelador e falei assim, olha, teve uma senhora que reclamou tal, o que ela queria? Que a gente pregasse 2 asas nos móveis e eles saíssem voando pelas janelas? Então dá uma certa irritação de você ver que o outro, ele precisa reclamar de qualquer jeito. E aí eu já estava reclamando da mulher. Não é verdade? E aí a gente já entra numa reclamação do outro, porque a gente não compreende o outro. Porque é uma atitude que eu, sinceramente falando, não consigo compreender ainda. Em algum momento, quando for espírito evoluindo, né? Eu vou compreender, mas por enquanto não dá. E aí eu só falei desse exemplo para situar de que a gente reclama de reclamar, entende? Não parece, aqui que somos os 50 a mais, tirando Vitorinha que é 30 a menos, nós somos 50 a mais. Vocês lembram daquele desenho do Lip e do Hard, que tinha a hiena e o leão? O Lip era o leão e o Hard era a hiena. A hiena normalmente dá risada, né? Mas lá era ao contrário. A hiena reclamava, ó vida, ó, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Eu sei que não vai dar certo, isso não vai dar certo. Ó vida, ó céus, ó azar. Era o tempo todo ela falava isso. Então tem seres humanos que são Lip, que são felizes. Então o leão era super otimista. E tem os seres humanos que são hard. Essa hiena que só reclamava. Isso ficou marcado na minha infância do Lip e do Hard. Não tem nem como, né? Não lembrar. E a gente, eu até peguei aqui o significado das palavras queixa, querela e reclamação. Então, a lamentação a queixa é uma lamentação, um gemido, uma expressão de dor, um sofrimento, um azedume, um queixume. A querela, uma lamentação, uma expressão de sofrimento, uma queixa, né? A reclamação, ato ou efeito de reclamar, reclamo público. Quer dizer, então, que eu não posso reclamar de nada? Posso. Se é uma coisa errada, se a sociedade tem alguma coisa errada, que eu não concordo, eu tenho o direito de reclamar. Mas reclamar sem ficar martelando, sem ficar reclamando por reclamar. Então eu pergunto assim, a pessoa está reclamando de que, vou dar um exemplo, os políticos não fazem o trabalho deles, certo? Ah, não, mas não faz, mas política é assim mesmo, eles são desonestos, lá, 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 lá. Aí, se você perguntar para a pessoa, pergunta até para mim mesma, está afim de ser político? Para fazer o que é certo?
para ir lá e trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana, mesmo nas férias, de trabalhar pela sociedade? Eu acho que não estou afim. E tem um monte de gente que não está afim. Então, reclamar por reclamar, sem fazer nada por isso, não adianta. Vou dar outro exemplo. Reclamo que a cidade de Itu, que não é uma inverdade, é só só para a gente, como figuração, tá cheio de mendigos, né? E que eles ficam pedindo no semáforo, ficam, né, interpelando a gente. Ok, só reclamar vai resolver? Ou se eu for trabalhar no albergue, por exemplo, como voluntária, né? Se eu for trabalhar numa ONG onde possa abraçar, albergar essas pessoas, ajudá-los, né? Se eu for entender por que, que a cidade está acolhendo tantas pessoas nessa situação, ou por que essas pessoas estão nessa situação, talvez essa minha reclamação, ela tenha uma solução, e ela tem uma força de positividade. Porque a reclamação por si só, de você identificar o fato, não tem positividade. É a mesma coisa que chegar em casa todo dia para o Márcio e falar assim, Márcio, a luz está queimada. Márcio, a luz está queimada. O fato de eu falar vai acender a luz? A lâmpada vai acender? Vai fazer alguma diferença? Não vai. Qual que vai fazer a diferença? Vai lá no supermercado, compra a lâmpada, fala, Márcio, troca. Não é? Ou mesmo eu vou lá e troco. Então, assim, a reclamação sem ação, ela é só energia negativa. Ela é só você expandir algo que está te desagradando por dentro para desagradar o outro. É o que a gente chama de desabafo. Então, uma das características mais comuns do ser humano é o desabafo. Todos se acham no direito de desabafar. A gente é livre para desabafar. Então, agora eu quero desabafar. Quero desabafar minhas angústias, minhas tristezas, todas as minhas querelas, todas aquelas minhas reclamações, tudo aquilo que eu acho que está errado. E aí a gente já viu várias vezes, por exemplo, que você pega um vídeo de YouTube que é só reclamação, você fala assim, ai não, chega, aí você troca. Não é? Porque reclamar, por reclamar, só como forma de desabafo, deu para eu vomitar as minhas insatisfações nos outros, vai mudar alguma coisa? Vai irritar? Não vai. Então, por que que eu falei? Porque, por exemplo, a gente reclama de tudo. Hoje está frio, né? Está um pouco frio. Eu não trouxe casaco. Não tem problema não que eu não trouxe casaco, certo? Então, se está frio, está frio. Se está calor, calor. Né? Se está chovendo, está chovendo. Se não está chovendo, não está chovendo. Eu já tinha dito isso aqui antes, mas... E reclama do marido. Se tem marido, reclama. Se não tem marido, reclama. Se tem namorado, reclama. Se não tem namorado, reclama. Ou namorada, né? Se tem amigo, reclama dos amigos. Se não tem amigo, está sozinho. E assim, a gente criou esse hábito. A gente só olha para a grama do outro. Parece que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. E a gente olha, a gente também não sabe o que aquela pessoa fez. Então, de repente, você está num relacionamento de anos. Eu e o Márcio, a gente é casado há 26 anos. 26 anos, tem gente aqui que tem até mais, né? A Romilda e o Falson até mais tempo. Carol também, bastante tempo, né, com o Rony. A Ritinha também. A bonitona aqui, a Dani também, um montão. O marido dela casou adolescente também, né? A gente é casado, mas a gente sabe de pessoas que vivem reclamando de que está solteiro. Aí a pessoa casa, começa a reclamar do cônjuge. Porque isso é ruim, porque aquilo é ruim, porque aquilo é ruim, porque aquilo é ruim. Por que a gente não consegue olhar as coisas positivas? Por que a gente não consegue? Por que a gente não treina o nosso olhar, o nosso sentido para o que há de positivo? Quando alguém pergunta a minha opinião sobre alguém, qual o primeiro pensamento que vem na minha cabeça? Né? Ou minha opinião sobre alguma coisa. Qual o meu primeiro pensamento? Está aí onde está o meu coração. Se o meu primeiro pensamento for algo, lógico, a gente vai ter exceções aí, né? Sobre opiniões.
Mas assim, se o meu primeiro pensamento for sempre um pensamento não tão positivo, significa dizer que eu preciso reavaliar minhas atitudes. Minhas. Porque eu me pego reclamando. Reclamando, por exemplo, da minha filha de 13 anos de idade. Aí eu paro e falo assim, gente, ela tem 13 anos de idade. Ela está no meio de um monte de adultos, mas ela tem 13. Ela tem 40 anos a menos do que eu. Ela tem 40 anos ainda pela frente para poder percorrer o caminho que eu percorri. Então a gente se pega reclamando de coisas sem sentido, né? E aí tem um livro que chama Terapia Anti-Queixa, que é do Roosevelt, eu não sei se se fala assim, tá? Roosevelt Aldofato Thiago. Aldofato é ótimo. Aldofato Thiago. Muito interessante, porque ele fala que o fato da gente reclamar tem muito a ver com o nosso amadurecimento como ser humano. E eu vou mais além. Eu acho que o fato da gente reclamar das coisas, das pessoas, principalmente das pessoas, é uma parcela daquele mandamento que Jesus deu para nós. Qual foi? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu reclamo de tudo, eu estou reclamando de quem? Quem que é o criador desse planeta? É Deus, certo? Então eu estou reclamando das coisas de Deus. Se eu reclamo do meu gato o tempo todo, quem é o criador do meu gato? Deus. Então eu estou reclamando das coisas de Deus, gente. No fundo é isso. E se eu reclamo do outro, está faltando amor para o outro. Se eu reclamo de mim, está faltando amor para mim. E, consequentemente, amor a Deus. Então, no fundo, nós somos, quando a gente entra nesse estigma da reclamação, nós somos simplesmente espíritos rebeldes. Sabe aquele espírito que a mãe dá uma boneca com um vestidinho cor-de-rosa e ela quer um vestidinho cor azul, e que fica reclamando, fazendo birra? Bom, nós somos espíritos ainda muito perfeitos. Então, eu acho que isso é uma falta. Isso aí é Chile. Né? Eu entendo que a reclamação, o ato de reclamar, você está clamando mais uma vez, chamando para si. E Joana de Ângeles, ela tem no livro Episódios Diários, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ela tem um capítulo que fala só sobre reclamações e queixas. E ela diz assim, e eu vou falando e a gente vai conversando, porque a Joana sabe como ela é, né? Lenta, mas sistematicamente, vai se arraigando na personalidade do homem o hábito infeliz da queixa e da reclamação. Então a gente percebe que tem algumas pessoas que você não pode nem perguntar como é que a pessoa está. Uma vez o Gasparetto falava, tem gente que você não pergunta, como é que você está? Está tudo bem com você? Não pergunte nunca para essa pessoa, porque ela vai desfiar um rosário de problemas. Ela vai dizer que está com dor, ela vai começar com dor, começa pelo pé, né? Estou com dor na unha, no joelho, no calcanhar, aí vai subindo. Né? Ela vai fazendo um scanner no corpo inteiro para ver onde está doendo, que remédio que ela está tomando, certo? Porque ela precisa falar para você da dor dela, né? Não estou falando de algo muito hipotético, não acontece na família de vocês, né? Só na minha, certamente só na minha. Mas é o tipo de pessoa que você não pergunta como é que ela está. Você fala, nossa, você está ótima, menina. O Gasparetto que falava, esse perfil, você chega para a pessoa, não dá a oportunidade da pessoa começar o rosário dela. Porque se você falar do seu dente, que você foi no dentista, que você tratou, ela vai segundo o Gasparetto, ela vai tirar a placa para mostrar para você. E o Gasparetto ainda falava assim, porca, né? Ainda fica mostrando aquele dente. O Gasparetto era ótimo, né, gente? Que Deus o tenha num excelente lugar. E aí,
essa reclamação que está já como hábito, ela já se instalou, segundo Joana de Ângeles, lentamente, a pessoa não percebe que é um hábito reclamar. Reclamar de alguém especificamente, parece que sim, é uma sina. Então, ela fala assim, insubordinado, a pessoa é insubordinada, em razão da predominância dos próprios instintos agressivos, o indivíduo sempre encontra motivos para apresentar-se insatisfeito. Foi o que eu falei para vocês, né? A insatisfação nossa. Não vamos falar do outro, porque o outro é com o outro. A gente tem que ter um olhar, ó, é daqui no máximo daqui para dentro. O nosso olhar, a gente se perceber o momento que a gente se pega fazendo isso. Porque todo mundo faz. Todo mundo faz. Até criança faz, quer dizer, criança faz mais, né? Saúde ou doença, trabalho ou desemprego. Então, reclama se está trabalhando do trabalho, reclama se está desempregado, reclama se tem saúde, porque a pessoa quer estar doente. Precisa ter uma doença para poder chamar atenção, às vezes. Você entende? Da alegria, da tristeza, da alegria. Sabe aquela frase, se melhorar estraga? Essa é a pior frase que pode existir na face da Terra. Como assim, se melhorar estraga, gente? Se melhorar, melhora. Que história é essa? Na própria frase, a gente já está destruindo a frase. Como é que você está? Se melhorar, estraga. Gente, a gente fica infeliz de estar alegre, de estar tudo funcionando na nossa vida, né? Do calor, do frio. Serve-lhe sempre de pretexto para queixar-se, para reclamar. Instala-se esse vício fixando-se no comportamento que se torna azedo e desagradável. Falem aqui para mim. Vocês correm ou não correm das pessoas que são reclamonas? Altamente reclamonas. Se tiver alguém correndo de você, presta atenção. Pode ser você o reclamão. Né? Então, quando alguém foge da minha rodinha, eu falo, será que eu falei alguma coisa que não deveria? Ou será que eu estou, né? A gente tem que prestar atenção na gente. Eu acho que, inclusive, tenho certeza que a gente tem que prestar atenção muito mais em nós do que nos outros, né? E aí, ao tempo em que fomenta distonias íntimas, quer dizer, vai contando das coisas íntimas, neuroses, abrindo campo para que se originem diversas enfermidades. Então, é tipo da pessoa que você começa a conversar, a pessoa fala assim, eu tenho TDAH, aí eu tenho TDAH, eu tenho uma depressão, eu tenho não sei o que, lá. Aí conversando com a pessoa, você fala assim, mas você procurou uma já fui um monte de especialista, fui um monte de médico, ninguém resolve o meu problema. Ok. E você percebeu que, por exemplo, TDAH é como se fosse uma coisa que está meio na moda, né? E meio médico não consegue encontrar alguma coisa para o seu comportamento. Não, mas eu tenho. A pessoa quer ter. Ela precisa ter aquilo. Entende? Ela precisa se autoafirmar. Então, a gente também precisa entender se tudo isso que a gente está falando, mas eu sou ansiosa. Bom, quem não é? Quem não sofre de um pouquinho de ansiedade, certo? Mas essa ansiedade não pode me atrapalhar, se transformar numa coisa patológica, ou atrapalhar o outro. E às vezes a gente usa essas tarjetas, essas etiquetas, já para nos etiquetar e dizer assim, vou dar um exemplo, eu durante muito tempo tive enxaqueca. Minha enxaqueca, graças a Deus, ela tá dando tchau para mim. Tchau, tô vendo ela de longe, tchau. Graças a Deus, né? Graças a Deus, é um monte de coisa que a gente acaba fazendo. Mas durante muitos anos eu tive o rótulo enxaquecada. Então, por quê? Tudo quando aconteceu na minha vida, eu tinha muitas enxaquecas. Então, a gente também precisa prestar atenção se a gente pode ou se a gente deveria colocar esses rótulos na gente. Eu sou assim. Então, eu estou. Então, eu tive crises de enxaqueca dos 36 aos 54 anos. E graças a Deus que ela está dando tchau para mim.
Há muito tempo que eu não tenho uma crise forte, não é? Então, para isso, a gente precisa entender que tudo na nossa vida são processos. Então, eu não sou aquilo, eu estou. Eu não sou essa encarnação, essa pessoa. Eu estou. É só um rito de passagem. E aí Joana continua. Que aí ela fala que essas neuroses, ela abre campo para que se originem diversas enfermidades. Então, às vezes você vai dando um mergulho nessas reclamações e parece que fica pior, sabe? Então, de repente, acho que a gente precisa dizer assim, não, tá tudo bem. Então, ó, Chico Xavier tomava quantos remédios por dia, Márcio? Você falou 30? Chico Xavier tomava 12. Ele era é um ser humano, um espírito de alta envergadura. Ninguém tem dúvidas disso. E ele tinha um monte de problema de saúde. E qual que é o problema, gente? A gente está aqui, a gente é de carne e osso. Ninguém é espírito evoluído encarnado. Ninguém vai deixar de ter doença, ninguém vai deixar de ter dores, ninguém vai deixar de ter angústias. A quantidade de angústias e tristezas que às vezes invadia a vida do Chico Xavier. Falando do Chico, porque eu sempre uso de exemplo, porque de certa forma ele é um próximo, não tão próximo. Ele é o meio do caminho, né? Tipo, o meio do caminho. Ele sofria de tristezas e angústias, como todos nós sofremos. Agora, qual que é o diferencial dele? Como ele reagia a isso. Então, como que ele reagia ao problema que ele tinha gravíssimo na vista? Ele fala, tem um probleminha aqui na vista, tem que usar um óculos escuro, pingar um colorizinho e tá tudo bem. Problema no coração, ele tomava o remedinho dele, ele teve câncer. Então, as pessoas falam, quem tem câncer é porque a pessoa tem um problema reencarnatório ou porque tem uma mágoa muito forte no coração. Olha, uma pessoa falou assim, eu acho que eu não concordo muito não. Divaldo teve câncer quantas vezes? Chico Xavier, câncer quantas vezes? Essas pessoas têm mágoa no coração? Não acredito. Se tem bem menos do que a gente, certamente. Então, assim, nem tudo é um mais um igual a dois. E aí ela continua. O queixoso padece de hipertrofia da esperança e do otimismo. Parece que nada vai dar certo na vida dele, nem na de ninguém. Né? Porque se a dele não está errada, do outro, então, aí é que está errado não, né? Atrai a desdita e sintoniza com a amargura, passando a sofrer aquilo de que aparenta desejar libertar-se. Eu estava vendo uma palestra do Rossando Kingsley e ele falou de uma música que tem do Djavan, se eu não me engano, que fala sobre a tristeza. Que quanto mais você fica triste, mais você mergulha na desdita. Parece que você faz um mergulho cada vez mais e aí você atrai só coisas ruins. E aí ele estava comentando nessa palestra que eu estava ouvindo de o quanto que a gente não pode entrar nesse ciclo vicioso. Reclamação, coisa ruim, pessimismo, reclamação, coisa ruim, pessimismo. E aí vira um ciclo vicioso e a gente não consegue sair. Ele falou que a partir do momento que você consegue quebrar esse ciclo vicioso e ter pensamentos positivos, você já, ufa, se você fizer uma prece, aí é que você já conseguiu realmente sair desse ciclo vicioso. Porque querendo ou não, a gente precisa. A vida, ela às vezes ela envolve a gente nessa. Parece que a gente está envoltos num tsunami. Que a água faz assim, ó. Ela te envolve e você não consegue sair daquela onda. E aí você engole a água, mergulha, engole a água, mergulha, e você não consegue. Esse tsunami. A hora que você decide, você fala, vou fazer uma prece. Parece que você dá um passinho para trás, e aí você consegue respirar. Eu tive um sonho essa noite, muito interessante. Eu sonhava que eu estava no meio de um tsunami. Eu falei, tsunami, eu lembrei agora. Estava no meio de tsunami.
Aí vinham aquelas ondas gigantescas. Eu vi a onda, ela era enorme. E aí eu fechei o olho e falei assim, é agora. Sabe quando você fecha o olho e fala, é agora? Aí eu falei, não é não, vou rezar. Aí comecei a rezar, a onda passou por cima de mim, lógico, foi sonho, e foi, e não me pegou. Eu falei, mas como que a onda não me pegou? Mas você acredita que é algo que você precisa parar? E você precisa parar essa, sabe, esse rodamoinho que a gente às vezes está envolto. Alguém tem que ser racional, parar e falar assim, não, calma. Hoje de manhã, por exemplo, aconteceram vários fatos seguidos comigo de manhã. Tá. Quase bati o carro, tava com a Jasmine. Tava. Aí, um monte de pequenas coisinhas, logo cedo. Eu falei, tá na hora de rezar. Eu já tinha rezado, assim que eu acordei, mas acho que não foi suficiente. Aí eu coloquei a oração da gratidão de Chico, prece de Cáritas. Coloquei o Pai Nosso junto com a Ave Maria cantada em latim. Coloquei uns 4 seguidos, assim. Antes de eu ir para yoga. Eu falei, não, preciso é, positivar a energia. Porque eu senti, engraçado, a energia negativa me tomando, me envolvendo, sabe? E aí, na hora que acontece, aí eu conversei com o Marcos de manhã, né? Eu falei assim, nosso dia tá assim, mas já estava mais organizado. Aí aconteceu um problema com o Pedro, não é, Vitória? Aí aconteceu tudo, pequenas coisinhas que, se você se deixar envolver, você perde o seu equilíbrio. E é onde a gente precisa tomar o máximo de cuidado. Para quem deseja encontrar problemas, nunca faltam motivos de queixas e reclamações. Estabelece no teu cotidiano o compromisso de solucionar dificuldades, ao invés de gerá-las ou complicá-las quando se te apresentem. Sabe aquelas pessoas que só produz problema e quando, na hora de resolver, empaca? Então, a gente tem que ser mais proativo para tentar resolver aquilo que a gente consegue e ser estoico ao entender que tem determinadas coisas que a gente não vai conseguir resolver. Não faz parte do nosso âmbito, eu falo que é ao alcance do nosso braço. Está no alcance do meu braço. Um problema que aconteceu com alguém que não está no meu alcance de eu resolver, por que eu vou ficar sofrendo? Entende? A gente também precisa praticar um pouco o estoicismo. De você dizer aquilo que dá para resolver, resolve. Aquilo que não resolve, não resolve. Lá no Nordeste, o pessoal tem um hábito de dizer assim, né? Aquilo que não tem jeito, fadado está. Então não tem jeito, né? Agora, aquilo que eu tento resolver, ou solucionar, ou melhorar, ou amenizar, beleza. E ela continua. Silencia o queixoso, propondo-lhe fazer o melhor que lhe esteja ao alcance, em detrimento do tempo perdido em reclamações. Então ela pede para a gente, inclusive para a gente, né? Quando tiver com alguém que esteja reclamando demais, fala assim, tá, o que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Acho que é a melhor frase que existe. Ou o que a gente pode fazer para resolver isso? Não ficar reclamando. O leite que está derramado, derramou, ele está escorrendo já. E aí, o que a gente faz para conseguir outra caixinha de leite? Né? Eu me lembro que tem um exemplo, meu cunhado, irmão do Márcio, tinha uma empresa de restaurante de coletividade, antes da gente entrar como sócio dele, e ele conta uma história que ele tinha um restaurante dentro de um hospital. E aí o hospital nem sempre tinha verba liberada, sabe assim, porque tinha todo um protocolo para a questão das alimentações. E eles precisavam de leite. Leite para compor, porque a nutricionista fazia determinadas comidas com leite para algumas pessoas. Precisava de leite e não tinha leite. Não tinha leite, não tinha leite, não tinha leite. O que ele fez? Tinha várias caixas de creme de leite lá. Pega o creme de leite, transforma em leite. Então, foi o que ele fez. Então, ele de fato, ele não chorou o leite derramado. Ele usou de criatividade para substituir o que ele necessitava. Então, às vezes, a gente, na vida, a gente precisa de criatividade. Ah, não tem aqui, vou percorrer por aqui. E assim vai.
A gente sabe que não vai estar perfeito. Ele dissolveu o creme de leite, né? Não ia ter a quantidade suficiente de, sei lá, proteína, sei lá o que fosse, mas já ia solucionar metade do problema, né? E aí, ela finaliza que o azedume, ele responde pela ideia malsã de tudo ver de forma negativa, engendrando mecanismos de falso martirológico. Então, vai ficar, ó céus, ó vida, ó azar, como eu sou pobre, como eu sou desditoso, né? E o queixoso normalmente gosta da indolência e se compraz no pessimismo. Ah, não tem o que fazer. Ah, então vou sentar e vou assistir uma série na Netflix, não tem o que fazer, né? Põe sol e beleza nas tuas paisagens, ela, ela nos aconselha, né? Passando de uma para outra área de ação sem o fardo do mau humor, efeito de algo desagradável que por acaso tenha te acontecido. Quem sabe confiar e trabalha sempre alcança a meta que busca. Então, Joana aqui, ela nos conclama a sermos mais otimistas e termos mais proatividade. O queixume, por si só, ele só aumenta a quantidade de energia negativa que a gente tem aqui no planeta. Que vai aumentar a quantidade de doenças que a gente tem, né? Que vai aumentar a quantidade de tristezas e às vezes que a gente é invadido. Que está aí. Todos nós produzimos isso. Então, se a gente puder, por exemplo, que a gente falou na Páscoa, né? Se a gente puder ter o, o jejum, né? O jejum do queixume, por exemplo, ou de falar mal dos outros, queixume como de uma forma generalizada, a gente já vai estar ajudando muita gente, vai estar ajudando muito o planeta. Né? Não só a questão do egoísmo. E aí eu já passei bastante do meu tempo, mas Emmanuel tem um texto muito bonito que fala queixas não, né, de Chico Xavier. E aí eu já queria finalizar lendo esse texto. Muito, muito bom, como sempre Emmanuel nos traz. E dizendo para todo mundo que assim, a gente cada vez mais a gente entende que a gente está nesse barco, que é a vida. Quem está no leme, Jesus. E ele sempre fica dizendo para os marujos dele, de vez em quando ajuda ele, né? Gente, ó, vamos melhorar isso, gente, vamos melhorar aquilo. E nós estamos num ponto do nosso desenvolvimento espiritual que a gente precisa começar a prestar atenção nos detalhes agora. Porque Jesus trouxe a base, a estrutura. Kardec veio e reafirmou essa estrutura para nós. E agora a gente precisa saber ler nas entrelinhas. Que, por exemplo, isso que a gente faz comumente, que é a reclamação, a queixa, isso vai contra tudo aquilo que Jesus nos ensinou. De uma forma muito enfática, porque se a gente acha que, ah não, só uma queixazinha não vai fazer, faz muito mal para a gente. E eu digo por mim. Então vamos lá. A vida é uma escola. Por mais difícil o processo educativo a que nos vejamos submetidos, saibamos valorizar o tempo, agradecendo e trabalhando ao invés de reclamar ou ferir. Todos somos chamados a estudar e aprender, prestigiando as oportunidades e as horas. Imagina quanta atividade ser-nos-á possível desenvolver em 30 minutos. Dependendo semelhante cota de tempo, conseguimos facilmente reconfortar corações aflitos. Estender apoio aos que sofrem mais que nós mesmos. Reerguer esperanças caídas e efetuar prestações de serviços à feição de viveres de paz e de luz. Por mais constrangedoras as circunstâncias que nos cerquem, nunca nos lamentemos. Ao contrário disso, apliquemo-nos quanto se nos faça possível a concretização do bem de todos. Nessa diretriz, entretanto, é indispensável se nos amplia a visão, compreender mais para servir melhor. Os motivos para a inquietação surgem frequentemente no cotidiano, mas
Se lhes penetramos o objetivo, saberemos acolhê-los de imediato, por ensinos da vida em nosso favor. A desarmonia sugere a necessidade de entendimento. O obstáculo leciona a confiança. A solidão fornece aulas de autoanálise. O fracasso administra experiência. Imperioso discernir a fim de que nos reconheçamos na condição de alunos, em todos os lances e dificuldades do caminho que nos foi apontado ao trânsito comum. Cada dia é uma fração de recursos que podemos empregar em aprendizado e melhoria por fora, para enriquecimento e sublimação por dentro de nós. Ante aqueles que já despertaram nas responsabilidades próprias, não existe ocasião para queixas. Todas as horas são instrumentos que favorecem a execução das tarefas que fomos induzidos ou claramente requisitados a realizar no campo do bem. Empenhemo-nos em lutar pela própria elevação. Ninguém está excluído. Quantos se afastam de semelhante imposição da existência caem facilmente na reclamação ou na rebeldia, encontrando em si mesmos o infortúnio dos que param de agir e de servir. Inexperientes ainda, acomodam-se com ociosidade com a sombra, esquecendo-se, porém, de que unicamente aqueles que dormem sobre colchões de rosas são os que sabem dramatizar a agressão dos espíritos. Graças a Deus. Espero que vocês tenham entendido a proposta. Muito obrigada pela presença de vocês. Que Deus possa nos envolver sempre nessa energia de bênçãos. Todos os dias nós somos abençoados. Todos os dias nós recebemos presentes do nosso Pai, do nosso Criador. Que a gente possa fazer jus, ao invés de reclamar, sermos gratos. Gratos por tudo que é de positivo que vem em nossa vida. E gratos por todos os aprendizados, todas as nossas vicissitudes. Graças a Deus.